Oi pessoal, tudo bem? A palavra de hoje para a nossa meditação está em Ageu, capítulo 2. Quando o Senhor tira o povo do cativeiro babilônico, a palavra do Senhor diz que o povo estava correndo a sua própria carreira. O povo estava, na verdade, tentando ganhar o tempo que perdeu no cativeiro. E esse povo começa a semear, começa, na verdade, a trabalhar muito. É natural, que isso aconteça, mas a Bíblia fala que eles começaram a correr a sua própria carreira. E o Senhor levanta o profeta Ageu, e o profeta traz uma mensagem da parte do Senhor, aonde ele fala que era para o povo considerar, os seus caminhos. E por duas vezes, Ageu fala, considerai os vossos caminhos, que na verdade a palavra veio pela boca do profeta, mas foi o próprio Deus, alertando para que aquele povo observasse o que eles estavam fazendo. A primeira observância foi que eles precisavam considerar que eles estavam semeando muito, e recolhendo pouco, ou seja, estava havendo um prejuízo na colheita. Eles precisavam compreender que o investimento estava sendo imenso, mas a colheita estava desproporcional. E isso, nos traz a atenção para nós observarmos que muitas vezes o que nós estamos fazendo, e muitas vezes fazendo até com muito esforço, fazendo na verdade com muito sacrifício, procurando na verdade investir, procurando na verdade colocar tudo em ordem, só que precisamos saber se nós estamos fazendo da forma correta. Por quê? Porque o povo aqui estava investindo demais na sua própria vida, estavam preocupados em, na verdade, edificar suas casas que foram destruídas, que foram abandonadas, negligenciadas, na verdade, porque eles estavam presos, eles não tinham, na verdade, a oportunidade para cuidar das coisas que eram necessárias, só que a Bíblia fala que a casa do Senhor, o templo do Senhor estava destruído. E a Bíblia fala que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas, e queremos que Deus acrescente o reino. Só que Deus só acrescenta o reino, ou só acrescenta as coisas, na verdade, quando nós buscamos o reino. Estava havendo aqui, na verdade, uma inversão de valores. Estavam preocupados mais com as suas próprias vidas, esqueceram que a casa do Senhor, o templo do Senhor estava destruído. E hoje, quando nós paramos para meditar nesta palavra, nós precisamos compreender que as coisas do Senhor, o templo do Senhor, não fala agora templo no sentido físico, como foi aqui literalmente com o povo aqui que saiu da Babilônia, mas a nossa vida é um templo. A nossa vida é a casa, aonde o Senhor quer habitar para muitos, para alguns, na verdade, para outros o Senhor já habita. E nós precisamos nos preocupar com esse templo, nós precisamos nos preocupar em buscar o Senhor, em ter, na verdade, relacionamento com Ele. Porque as outras coisas, das outras coisas o Senhor cuida. A Bíblia fala que esse povo aqui estava comendo muito, não estava se saciando, que estava bebendo, não estava, na verdade estava comendo, não estava se fartando, estava bebendo, não estava se saciando. Ou seja, as necessidades primárias, eles não estavam conseguindo dar conta. Por quê? Porque eles estavam preocupados mais com a sua própria vida. Vida essa não espiritual, vida essa secular, vida essa que é passageira.
E essa palavra nos traz atenção, nos chama atenção, porque o profeta fala: considerai os vossos caminhos. Observe o que vocês estão fazendo. A primeira advertência era para que eles observassem que eles estavam tendo prejuízo. Talvez na correria eles não estavam nem prestando atenção. Só que, né, quando chegar o resultado, né, o saldo, e aí eles olham e veem: poxa, não estou entendendo o que está acontecendo, talvez você não está compreendendo que não está batendo, não está fechando. Como é que eu tenho investido tanto, né, e parece que não está acontecendo nada, eu tenho investido tanto, né, e não estou tendo retorno, porque é essa sensação que dá quando você está sendo, na verdade, saqueado, lesado, enfim. É quando chega o saldo, é quando vai colocar tudo no papel e você vê que o negativo está maior do que o positivo. E aí o profeta fala: considere os vossos caminhos, pare para observar o que vocês estão fazendo de errado. Pare para observar aonde vocês estão investindo muito, mas na verdade estão deixando alguma área desfalcada. E quando o profeta fala isso, nós precisamos levar para um todo, porque aqui estava falando de coisas financeiras, né? O povo estava tendo um prejuízo financeiro. De início era financeiro, porque trabalhavam, o salário daqueles que recebiam era como se tivesse colocado um saco furado. As coisas necessárias, né, de se alimentar, de se vestir, de beber, também estava tendo prejuízo, né? Só que nós precisamos trazer para a nossa vida em que área nós estamos muitas vezes investindo demais. Aqui era nas coisas seculares, aqui era nas coisas, né, da sua própria vida. O povo estava preocupado mais em edificar a sua casa, as suas casas. Estavam deixando as coisas do Senhor de lado, né? Talvez você esteja investindo mais em uma área, mas quando você vai colocar na balança, você vê que existem outras áreas que estão deixando a desejar. Existem outras áreas que estão sendo, na verdade, estão tendo prejuízo. Então você precisa ter esse equilíbrio, precisa parar para analisar, né, em que área você está negligenciando. Porque se existe um saldo negativo, existe algo que está sendo negligenciado. Talvez você esteja investindo demais no trabalho, na vida financeira, mas você está deixando de investir na sua família. Talvez você está investindo demais na sua família, mas está deixando de investir na sua vida espiritual, no seu relacionamento com o Senhor, né? Então, você precisa parar para observar. Talvez você está investindo demais no seu trabalho ou na vida espiritual, está deixando a sua saúde a desejar. Então, é necessário parar para observar, para corrigir. Na segunda observância, quando Ageu fala: considerai os vossos caminhos, porque ele fala por duas vezes. Pode prestar atenção que quando o Senhor fala, né, o próprio livro de Jó fala, o Senhor fala uma, duas vezes em sonho, né? Mas não só em sonho, às vezes o Senhor quando fala uma, duas, três vezes, ou quando ele faz alguma coisa por mais de uma vez, é porque o Senhor está querendo nos chamar a atenção, atrair a nossa atenção. E o profeta fala: considerai os vossos caminhos. A primeira consideração foi para que eles observassem o que eles estavam fazendo de errado e procurassem corrigir. A segunda consideração agora eu quero ler aqui através da palavra do Senhor, para que a gente compreenda que aqui agora é um direcionamento do Senhor para a tua vida. Assim diz o Senhor, versículo 7 do capítulo 1. Eu falei capítulo 2 no início, mas é capítulo 1 de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A segunda consideração: buscar, né, os materiais, buscar aquilo que você precisa fazer para corrigir o prejuízo, né, para consertar o que está desconcertado. A Bíblia fala aqui que o povo precisava subir ao monte, trazer a madeira para edificar o templo, né? Eles tinham que subir, buscar para edificar, para reconstruir, né? E a palavra do Senhor fala assim: e edificai a casa.
então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Porque esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Ou seja, aqui não foi o inimigo que dissipou, aqui não foi o adversário que tocou, aqui foi o próprio Deus que não permitiu que o povo prosperasse, porque ele queria que o povo se voltasse para ele. Até porque quando nós saímos de uma situação de cativeiro, ou seja, quando nós saímos de uma prova, né, o natural é que nós venhamos buscar o Senhor, agradecer ao Senhor, né, porque Ele nos deu a vida, a força necessária para passar por aquela prova. Então nós precisamos buscar Ele de todo o coração, porque assim como Ele tira do cativeiro, Ele também é Deus para acrescentar tudo que está faltando, para aquilo que nós estamos precisando. Então nós precisamos compreender, o povo precisava subir ao monte, e o subir ao monte hoje é buscar o Senhor, né? O subir ao monte hoje é entrar na presença de Deus e buscar do Senhor aquilo que Ele tem para nossas vidas. Pegar os materiais necessários, as madeiras, os materiais necessários, ou seja, aquilo que Ele vai nos entregar quando nós subimos ao monte, para que a nossa vida seja edificada, para que o nosso templo seja reconstruído. Quantos templos estão destruídos? Ou quantos templos estão negligenciados? Né? Porque aqui, na verdade, o templo tinha sido destruído, só que estava havendo uma negligência da parte do povo que já era para ter edificado. Então, existem muitas pessoas que estão com os seus templos, com as suas vidas destruídas. Não falo destruída no sentido de uma palavra pejorativa, mas eu digo no sentido de abandonado, né? Negligenciado, deixando a desejar em alguma coisa. Muitas vezes você às vezes se cansa, às vezes você olha para um lado, olha para o outro, o que é que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, o que eu estou indo, estou ouvindo, mas existe alguma coisa que está fazendo errado. Então pare para buscar do Senhor, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te apontar, né, o que precisa ser consertado. Às vezes é um detalhe, né, porque a palavra ela vai falar com todos, mas para cada um de uma forma específica. Às vezes é um detalhezinho que você está fazendo errado, né? Às vezes é algo que você precisa, né, colocar em ordem. Às vezes é algo que você precisa, na verdade, se doar mais, se lançar mais, ou fazer da forma certa. Muitas vezes nós estamos fazendo até com boa intenção, mas não está fazendo da forma certa. Então, só buscando no monte, só indo até o monte, né? Só descendo na presença do Senhor, ou subindo, né? Nós sabemos que aquele que desce, sobe, né? Aquele que sobe, desce. Na palavra do Senhor tem dessas coisas, mas o importante é estar no monte, buscando do Senhor, que Ele vai revelar o que você precisa fazer e vai te entregar, né? Porque Ele diz que aquele que vai até Ele, de maneira alguma Ele lança fora. Ele vai te dizer, olha, filho, filha, você precisa parar para me ouvir mais, né? Você precisa orar mais, você precisa consagrar mais, você precisa, né, meditar mais na palavra. Eu estou querendo mais de você, né? Você precisa investir mais na sua família, no seu casamento, na sua saúde, né? Ele vai dizer qual é a área que você precisa priorizar, o que você precisa priorizar. E com certeza, né, a colheita vai ser proporcional, na verdade, vai ser além daquilo que você espera, porque é isso que diz a palavra do Senhor, que quando nós fazemos da forma que Deus quer, quando nós nos lançamos até Ele, com certeza Ele vai trazer, né, aquilo que nós estamos esperando. Ele vai realizar, Ele vai operar aquilo que nós tanto estamos almejando.
Então é esta palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação. Que o Senhor te abençoe, que você semeie, né, e que a sua colheita venha sem abundância para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque foi isso que o Senhor falou, que quando o povo edificasse o templo, né, a glória seria para Ele. E eu sei que Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que você espera. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para a nossa meditação. Que Deus te abençoe. Até a próxima.